Seja o bem, o roteiro aberto em luz, que te eleve ao domínio superior, onde a mensagem fugida do amor cante a bondade eterna de Jesus. Fraternidade é a benção do Senhor, que dá pão ao faminto e veste os nus, mão generosa e amiga que conduz, remédio santo que alivia a dor. Não des pedra por pedra, mal por mal, o amor é a lei profunda do coração, que ampara a terra e acende a luz do além. Se te envolvem as sombras da aflição, se procuras a paz do coração, ouve, irmão de minha alma, faze o bem, faze o bem, faze o bem, faze o bem. Bom dia aos nossos irmãos internautas que nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube do Nosso Lar. Agora sim, tivemos uma pequena queda aqui no sinal, mas retornamos. Já estamos aqui com o nosso irmão Edson Assunção, lá da cidade de São Sebastião do Paraíso, de Minas Gerais. Os palestrantes de Minas sempre presentes aqui conosco. Tivemos há pouco tempo o Jamiro, que fez palestra. É sempre um prazer recebê-los. Edson, bom dia, prazer tê-los aqui conosco. Um bom dia, Milton, o prazer é todo nosso. Um bom dia a todos os nossos queridos internautas. Um bom dia especial também ao nosso amigo Orson, que foi um dos responsáveis por este nosso encontro. E que Jesus realmente nos abençoe nesta manhã maravilhosa. Com certeza. Agora a gente pede aí um minutinho de atenção, de concentração para todos os nossos amigos que nos acompanham, para nós acompanharmos o Maurício fazendo a oração do Pai Nosso, que vai servir como nossa prece inicial. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor zela por mim, zela por mim, e seja sempre assim. O alimento desse dia dai-nos agora e sempre, e perdoai as nossas ofensas de um modo maior, com que perdoamos
meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor zela por mim, zela por mim, e seja sempre assim. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Tá aí, depois da prece de abertura do nosso irmão Maurício, já vamos direto então com o nosso irmão Edson Assunção, lá da cidade de São Sebastião do Paraíso, que vai falar hoje sobre o tema milagres, existem mesmo? Edson, com você, que para a gente já ganhar tempo, acho que se você puder falar um pouquinho das atividades que você faz, você que é defensor público aí no estado de Minas, passa um pouquinho das suas atividades na doutrina e já podemos ir direto à palestra. Bom dia, obrigado mais uma vez pela sua presença. Bom dia, Milton. Mais uma vez, bom dia a todos aqueles que nos acompanham aí pelas redes sociais, pela internet, pelo YouTube. É sempre um prazer poder estar aqui compartilhando com vocês algumas reflexões, tá? Até particularmente quando as pessoas falam muito assim, palestrante, eu prefiro deixar palestrante outras pessoas que realmente fazem palestras. Eu costumo dizer que nós apenas temos essa facilidade de conduzir algumas reflexões com base principalmente naquilo que a doutrina espírita nos apresenta e, sobretudo, em cima dos ensinamentos do próprio Cristo. É sempre bom e interessante quando nós paramos, né, para refletir sobre essas informações, sobre os ensinamentos do Cristo, que com certeza deixou todo um caminho para nós. Então, nós vamos apenas e tão somente conduzir aqui algumas reflexões sobre este tema. Então, gostaria já de agradecer ao nosso lar de Matão essa oportunidade que eles estão nos concedendo. Agradecer ao nosso irmão querido, Orson, que tem feito um trabalho ainda mais fástico nesse período de pandemia, sobretudo através das redes sociais. Parabéns, Orson. Agradecer aí o Milton pelo parabéns, Milton, as pessoas, essas mensagens, porque infelizmente nós não podemos ainda nos reunirmos pessoalmente. Inclusive estaríamos exatamente aí nesse dia, mas não vai faltar oportunidade para nós nos encontrarmos e para nós nos abraçarmos. O Milton falou rapidamente, a gente trabalha aqui no Movimento Espírita de São Sebastião do Paraíso, nós fazemos parte da Aliança Municipal Espírita, nós participamos de algumas atividades em algumas casas espíritas aqui da nossa cidade, sobretudo nesta parte, nessa tarefa de utilizarmos da palavra para levar e conduzir algumas reflexões às pessoas. Mas, como nós dissemos, isso é o menos importante nesse instante. Aproveitemos o nosso tempo para refletirmos um pouco sobre este tema, milagres, existem mesmo? Bom, gente, a primeira coisa que eu gosto sempre de dizer nas nossas exposições, sobretudo quando a gente tem a primeira oportunidade de nos dirigirmos a vocês, eu sei que muitos de vocês não me conhecem, outros que já estão participando, eu sei que já tiveram a oportunidade de nos ouvir conduzindo aí algumas reflexões, nós começarmos a nos libertar dos preconceitos que muitos de nós possuímos. Creio que
a maior dificuldade da criatura humana para esse processo de aprendizado, para esse processo de identificação dos ensinamentos do Cristo e principalmente da colocação em prática, neste processo, como diz Kardec, de transformação, reconhece-se o verdadeiro espírita, assim como o verdadeiro cristão, pela sua transformação e pelos esforços que ele faz para domar as suas más inclinações. Uma das palavras-chave para mim é exatamente a questão do preconceito. Então a gente precisa, quando vamos iniciar qualquer tipo de reflexão sobre determinados assuntos, independentemente se nós já sabemos e conhecemos aquele assunto ou não, nós precisamos eliminar um pouco do preconceito e abrir a nossa mente para as informações que aquela pessoa, que aquelas reflexões irão nos trazer naquele instante. Até mesmo porque nós temos por trás toda uma equipe espiritual. Cada um de nós temos o nosso anjo de guarda que nos auxilia nesse processo de reflexão. Então, eliminar o preconceito é exatamente, como diz Augusto Cury, abrir a sua memória, ou abrir as janelas de memória para que você possa não somente acessar informações que você possui, mas também registrar e guardar outras informações que poderão te auxiliar neste processo. Então, a gente passa para a análise. E é claro que nós não poderíamos começar de uma forma diferente do próprio codificador. Kardec, quando vai iniciar qualquer estudo deste assunto em específico, ele vai diretamente pela colocação das palavras ou pelo significado que elas possuem. E a gente vai perceber que ele mesmo vai trazer. A palavra milagre, na sua origem etimológica, mirare, ela significa exatamente admirar, ou algo admirável, algo surpreendente, extraordinário, coisa extraordinária. Então, milagre, naquela época, ou na sua origem, significava qualquer coisa que as pessoas ainda não entendiam, as pessoas não conseguiam ainda uma explicação plausível, era algo realmente admirável. Assim como muitos fenômenos que nós temos hoje ainda são admiráveis para nós. Por quê? Porque nós não detemos o conhecimento da sua forma, de como eles se operam, de como eles acontecem. O que ocorre com essa palavra milagre é que, sobretudo, a teologia procurou modificar um pouco essa conceituação. E aí passou-se a designar milagre como qualquer coisa que saísse fora ou contrariasse as leis da natureza, uma derrogação das leis da natureza. Então, o nosso preconceito já começa justamente nesta fase. E para nossas reflexões de hoje sobre os milagres, se eles existem ou não, veremos qual é a concepção da palavra milagre que nós vamos trazer. E vocês, dentro da memória de vocês, o que cada um consegue entender como milagre? Bom, a gente vai, mais uma vez, basearmos na nossa doutrina espírita. E o livro básico que vai trazer as informações é exatamente a Gênese. Nós sabemos, em pesquisas mais recentes, que a Gênese é um dos livros menos lidos dos 5 livros de Kardec. Infelizmente, por quê? Porque ela tem, ou ela traz informações e uma linguagem que vai demandar um pouco mais de atenção, de concentração e de pesquisas. Assim como outras obras, por exemplo, Evolução em 2 Mundos, de André Luiz, tem muitas coisas ali, muitos termos que nós desconhecemos e às vezes a gente prefere não ler do que ler e tentar buscar e encontrar o significado. Mas a gente, de novo, precisamos eliminar os preconceitos e precisamos avançar neste processo, sobretudo de aprendizagem, se nós estivermos realmente querendo sair da nossa zona de conforto e aproveitar, sobretudo, essa oportunidade, aproveitar esse momento de transição para nós avançarmos, para nós evoluirmos. E a gente começa na própria Gênese, logo abaixo do título, Kardec vai trazer 4 frases fantásticas. E frases essas que resumem todo o conteúdo que nós encontramos na Gênese. E até interessante quando Cosme Massi, por exemplo, vocês conhecem, é um estudioso
das obras de Kardec, responsável pelo Kardecpédia, uma pesquisa também fantástica em todas as obras, sobretudo na Revista Espírita, que muitos de nós, infelizmente, não temos muito acesso, ou nós não buscamos muitas informações. Ele comenta que é estranho, a Gênese é dividida em 3 partes e Kardec coloca 4 frases. Ele falou que no primeiro momento ele achou que Kardec tinha se equivocado, mas aí não, ele foi e identificou nessas 4 frases o conteúdo completo da Gênese. A primeira frase, por exemplo, que está ali logo na página de rosto, gente, logo ali abaixo do título, diz o seguinte, que a doutrina espírita é a resultante do ensino coletivo e concordante dos espíritos. Aí o Cosme Massi, a gente também pode perceber que o capítulo 1 da Gênesis vai falar exatamente dos caracteres da revelação espírita. O que é a doutrina espírita? Porque nós estamos hoje baseando o nosso estudo sobre milagres nas informações trazidas pelos espíritos. Então, essa doutrina espírita, com certeza, ela é importante, sobretudo nos seus postulados, nos seus princípios, para nós conseguirmos entender aquilo que aconteceu na época de Jesus. A outra frase, ela vai dizer que a ciência é aquela que está chamada a constituir a gênese das leis da matéria. E aí a gente vai perceber nos capítulos seguintes, sobretudo até o capítulo 12, como que Kardec vai nos explicar, trazendo as informações dos espíritos sobre a gênese da própria matéria. Aí a gente vai estudar a gênese planetária, a gênese do nosso sistema, das nossas nebulosas, tá? Depois, ele vai falar dos milagres, na terceira parte, sobre os milagres da época de Jesus, constituída aí de poucos capítulos, né? Capítulo 13, 14 e 15, que é exatamente o que a gente vai analisar de uma forma, é lógico, muito rapidamente. Mas prestem atenção na frase que Kardec coloca justamente para explicar essa parte da Gênese. Ele diz o seguinte: Deus prova a sua grandeza e seu poder pela imutabilidade de suas leis e não pela suspensão. Olha para vocês verem como que é uma frase realmente impactante e como ela vai mostrar ou vai demonstrar para nós, nesses capítulos referentes aos milagres, uma lógica que a gente precisa entender, desde que eliminemos o pré-conceito. E por último, só a título de citação, a quarta parte, que está relacionada com as predições, onde Kardec escreve essa frase sintetizando: para Deus, o passado e o futuro são o presente. Ou seja, gente, em frases simples e curtas, Kardec trouxe informações fantásticas. Eu confesso para vocês que, nos nossos estudos, nas nossas pesquisas, nós não identificamos muitas pessoas que leram essas frases que está lá na página de rosto, logo abaixo do título da Gênese kardeciana. Então, nós precisamos dar um pouquinho mais de atenção para essa perspicácia de Kardec, a sua capacidade, o seu conhecimento e, sobretudo, o trabalho dos espíritos. Bom, a gente também não pode esquecer, quando nós vamos estudar milagres, uma preferência, podemos assim dizer, de Kardec. É exatamente aquilo que ele explica para nós lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Gente, lá ele vai dizer o seguinte: olha, nós podemos dividir os ensinamentos do Cristo em 5 partes, mas aqui a gente vai se preocupar apenas e tão somente com os ensinamentos morais. Por quê? Porque eles são concordantes em todas as religiões. Kardec não queria entrar em polêmicas, apesar de que o próprio surgimento da doutrina espírita, ele já representou uma revolução para o pensamento, sobretudo religioso, daquela época, e confesso a vocês que até hoje ele representa este incômodo para o próprio pensamento religioso. Mas ele deixou claro que ficaria de fora a questão dos milagres, a questão das predições, as palavras e frases que serviram como dogmas e os atos comuns da vida do Cristo. Então, os milagres ele não tratou lá no Evangelho, mas ele trouxe aqui na Gênese um livro, podemos assim dizer, mais científico, para nos ajudar a entender o que aconteceu naquela época. E, sobretudo, não se esqueçam desta frase, síntese dessa terceira parte da Gênese.
Deus prova a sua grandeza pela imutabilidade das suas leis e não pela sua suspensão. Quando a gente fala nessa questão dos preconceitos, eu gosto sempre de lembrar, porque eu também sou inclinado um pouquinho a estudar essas questões relacionadas à psicologia. A gente, quando vai falar de preconceitos, a gente tem determinados arquétipos no nosso inconsciente. E é interessante quando a gente fala nesses arquétipos, e aí tanto a psicologia analítica quanto a própria psicanálise, eles vão trabalhar um pouquinho nesse campo do inconsciente, e aí as obras de Joana de Ângeles são fantásticas para nos ajudar a superar ou a buscarmos esse processo de conscientização. Por isso a doutrina espírita ela é fantástica, né? Porque, como ela diz, como diz Emmanuel, o próprio Kardec, ela representa um processo libertador de consciências. E você libertar consciência é você viajar para o seu inconsciente e eliminar dali preconceitos, os arquétipos, as sombras, tá? Então, quando a gente fala nesses preconceitos, a gente fala muito em arquétipos. Esses arquétipos, eles podem ser ou estar presentes no nosso inconsciente individual, podem estar presentes no nosso inconsciente coletivo e ontem, inclusive, tivemos a oportunidade de falar um pouquinho sobre a família nesse momento de pandemia e adentrar nas questões relacionadas, por exemplo, à constelação familiar. Berto Hellinger fala hoje no inconsciente familiar, que também é um ponto e um tema muito interessante. E se nós estamos falando de inconsciente, a gente está falando em preconceitos, nós estamos falando em arquétipos, nós estamos falando em sombras que precisam ser modificadas, sobretudo para desbloquear a nossa memória, para que a nossa energia possa fluir de uma forma mais tranquila e aí sim atingimos os objetivos da nossa própria existência. Mas, sobretudo, nos arquétipos ou do nosso inconsciente coletivo, nós, infelizmente, trazemos enraizados muitos dogmas. Por quê? Porque nós convivemos dentro da própria religião, sobretudo do catolicismo, durante cerca de 1000 anos, em especial nós que vivemos ou convivemos aqui no Ocidente. E houve um domínio e um predomínio muito forte que fez com que nós ainda mantivéssemos no nosso inconsciente, e muitos de nós ainda mantemos. Nós temos, assim, uma dificuldade de nos desligarmos completamente desses arquétipos. Eu falo isso porque nas casas espíritas que nós frequentamos, a gente vê comportamentos de determinadas pessoas que vocês veem que estão intimamente ligados com aquela questão religiosa. Tudo bem que às vezes alguns podem ser dessa encarnação mesmo, mas a gente percebe que muitos estão lá no inconsciente e a pessoa não consegue se livrar desses preconceitos. E para estudar a doutrina espírita não tem jeito. Nós temos que deixar, como o próprio Paulo de Tarso diz, nós precisamos fazer ressurgir o homem novo dentro de nós e deixarmos o homem velho para trás. Então, Kardec, nessa terceira parte, ele vai exatamente iniciar pelo capítulo 13 da codificação, o capítulo 14, para nos falar um pouquinho do... Não, desculpe, me equivoquei, do capítulo 13 mesmo. É o capítulo 13 que vai tratar para nós dessas características ou das informações gerais envolvendo os milagres, que a gente vai ver logo daqui a pouco. E a gente vai perceber o quanto nós, sobretudo nessas características gerais, conduzidos pelos arquétipos, temos as dificuldades de entender conceitos básicos da própria doutrina espírita. No capítulo 14, aí o codificador já vai falar para nós sobre os fluidos, que com certeza, baseado especificamente no fluido cósmico ou no fluido universal, nós encontraremos a explicação para todos os fenômenos. Nós encontraremos a explicação para todos os ditos milagres. E aí nós vamos entender efetivamente esta grandeza e a própria perfeição do Criador. Lógico, dentro dessas análises que nós vamos fazer, destas leis que regem o mundo espiritual que nos envolve. Onde Kardec vai sobre os fluidos, dá aquela sintetizada, porque nas outras suas obras a gente vai encontrar mais informações sobre essas leis que regem o mundo material. De novo, lembram qual que é a frase? Que Deus prova a sua grandeza pela imutabilidade das suas leis.
E é claro que a gente não pode falar apenas e tão somente em leis materiais. Nós temos que ter em mente as leis espirituais, porque Jesus disse à samaritana: Deus é espírito e em espírito e verdade deve ser adorado. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho dessa verdade, sobretudo naquilo que a própria doutrina espírita nos apresenta a respeito dela. E, enfim, no último capítulo dessa terceira parte, no capítulo 15, Kardec vai falar e explicar alguns destes fatos envolvendo Jesus. Mas ele vai exatamente começar este capítulo 15 nos falando e nos mostrando da natureza e da superioridade de Jesus. Por quê? Porque todos esses fatos e episódios que estão descritos no Evangelho são atribuídos a Jesus. Se eles são atribuídos a Jesus, quem era Jesus? Então, é importante essa forma. De novo, gente, a pedagogia kardeciana é algo fantástico que a gente não pode deixar de avaliar. Então, de novo, voltando ao título, só para que nós não nos percamos. Qual que é o título? Milagres. Existem mesmo? Então, essa é uma pergunta que podemos dizer entra no campo da própria filosofia. Ela entra no campo da filosofia por conta de tudo isso que nós acabamos de dizer, sobretudo dos preconceitos. Porque vai depender da forma como eu avalio, como eu entendo, como eu conceituo o próprio milagre. Eu só não posso esquecer que eu preciso buscar uma compreensão. O que seria compreensão? É prender consigo, é assimilar, é trazer para a sua mente as informações necessárias para que você mesmo forme o seu próprio conceito. Eu, particularmente, não posso e não consigo assimilar de uma forma muito clara e, sobretudo, com uma convicção, com uma certeza, algo que eu não consiga compreender. Eu posso até decorar. Eu chego ali, igual na escola a gente faz, decora alguns conceitos, vamos lá, vamos fazer a prova e pronto. Mas a gente sabe que nós não podemos apenas e tão somente decorar conceitos, nós precisamos compreendê-los. Inclusive, gente, para evitar aquilo que acontece com muitos espíritas e aquilo que acontece com muitos cristãos. E eu gosto de lembrar do livro do irmão Jacó Voltaire, quando ele aporta no mundo espiritual e ele percebe que ele não tem luz nenhuma. Ah, mas do ponto de vista humano, ou para a sociedade, ele foi inclusive um presidente da Federação Espírita Brasileira, ou seja, no ápice daquilo que poderíamos chamar de um movimento, e um movimento naquela época, vamos respeitar, ele tinha exatamente que buscar de dentro da própria criatura uma força fantástica e enorme para vencer e superar os preconceitos da própria sociedade. Mas ele não conseguiu encontrar luminosidade dentro de si. Por quê? Porque provavelmente faltou essa compreensão de todos os fatos, porque compreendendo, eu consigo praticar. E isso eu posso dizer tranquilamente para vocês. Aconteceu muito com Jesus entre aspas, na época de Jesus. Por quê? Porque muitas pessoas estão dizendo que seguem Jesus, mas não conseguem compreendê-lo. Agora, como é que você vai seguir alguém que você não compreende? Aí você vai, talvez, como a maioria dos filmes que nós percebemos, pelo menos nos últimos períodos, agora tem diminuído bastante, mas muitos filmes que a gente percebe que encanta a sociedade são filmes de zumbis. Tem aquela famosa série, por exemplo, The Walking Dead. Filmes de zumbis, por quê? Porque é a forma como a humanidade caminha, como Jung dizia, no inconsciente coletivo. Eu estou seguindo Jesus, mas você compreendeu Jesus? Joana de Ângeles compreendeu Jesus. Lá, na época, como Joana de Cusa, quando Humberto de Campos, de uma forma fantástica, fala para nós no livro Boa Nova, que ele virou para ela, quando ela falou, Jesus, eu quero te seguir. E Jesus falou, você quer me seguir? Então, vai para sua casa, cuide do seu marido, cuide do seu filho, cuide da sua vida. Faça tudo que você tiver que fazer com prazer, com amor, você já estará me seguindo. Ela compreendeu Jesus. Agora, muitas pessoas saem seguindo Jesus, andando atrás de Jesus, mas não compreendem Jesus. Gente, veja os próprios apóstolos. Pessoas escolhidas pelo Cristo,
conviveram com Cristo praticamente durante todos os seus 3 anos de vida pública e tiveram dificuldade de entender e de compreendê-lo. Nós vamos encontrar Pedro, por exemplo, que era praticamente ali um dos responsáveis, dos chefes, o mais velho de todos, que Jesus tinha uma intimidade maior com ele. Nós vamos ver que Pedro, só depois da morte de Jesus, conseguiu compreender. E mesmo assim foi enfrentando algumas dificuldades. No momento crucial, ele batia no peito, que é isso, eu vou contigo, onde se eu estiver, se eu não confio em mim, eu estou aqui contigo. E aí Jesus ainda vira para ele, mas Pedro, você ainda não está preparado, você ainda não entendeu, você não compreendeu como é essas coisas e como, sobretudo, é o reino de Deus. Você não compreendeu? E vou te garantir, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Por quê? Porque Jesus mostra que não basta segui-lo, é preciso compreendê-lo. Então, estou só fazendo essa pequena introdução filosófica para que vocês também compreendam essa questão relacionada a milagres, para vocês saberem descobrir, eles existem ou eles não existem? Vai depender muito da concepção que eu tiver de milagres. Porque pessoas que estavam com Jesus, e aqui abrindo um parênteses, a gente não vai falar de todos os episódios, o nosso tempo ele é curto, nós estamos aqui só fazendo uma introdução, ou uma análise filosófica, ou uma reflexão em cima deste título, Milagres, eles existem. A gente não vai estudar pormenorizadamente cada um destes fatos, que, claro, demandaria para cada um deles uma exposição, ou talvez até um seminário. Mas, se nós pegarmos alguns textos evangélicos, a gente vai perceber que, mesmo depois do, entre aspas, multiplicação dos pães, eu digo entre aspas por quê? Porque se der a gente vai falar, está muito mais relacionado com uma parábola ou com uma alimentação espiritual do que propriamente material, como Kardec nos ensina, nos inspira. Mas nada também que poderia ser assim, uma suspensão das leis da natureza, se der tempo a gente explica. Mas a questão da própria multiplicação dos pães que trazem alguns evangelistas, eles vão dizer que logo depois eles continuaram pedindo a Jesus para que fizesse mais alguns milagres. Ou seja, até então não compreenderam nada do que Jesus havia dito. Não compreenderam a sua verdadeira tarefa, que nós sabemos hoje. Ela pode ser sintetizada de uma forma muito simples, e que Humberto de Campos também fala para nós, em praticamente nos 29 capítulos do livro Boa Nova. Só no 30 que fala sobre Maria, que, salvo engano, ele não utiliza muito essa expressão. Mas nos outros, falando com todos os apóstolos, com todos os discípulos, em cada um dos capítulos, ele vai dizer que o seu reino deve ser instalado, ou melhor, o reino de Deus é para ser instalado no coração de cada criatura. Então, compreender Jesus é exatamente isso. É analisar, buscar ali no contexto das suas parábolas, dos seus ensinamentos, todos os princípios necessários para a instalação desse reino dentro do nosso próprio coração. E quando a gente fala nos milagres, nós estamos falando da mesma coisa. É essa compreensão de instalar o reino dos céus dentro do nosso próprio coração. Então, repito, nós não vamos falar, mas fica aí a dica para que vocês possam depois estudar pormenorizadamente cada um desses ditos milagres. E Kardec, ainda neste capítulo, ele vai explicar para nós, ainda podemos dizer dentro do campo da própria filosofia, a questão da origem dos próprios fenômenos ou dos ditos milagres. Para vocês verem como que realmente os nossos arquétipos eles ainda são complicados e representam grandes obstáculos para o nosso aprendizado, para a nossa compreensão e, sobretudo, para a prática dos ensinamentos do próprio Cristo. Quando ele fala sobre a origem, se nós pegarmos hoje e a ciência mostrar alguma coisa para nós, a gente nem discute. Praticamente já entra assim no automático da nossa memória, a gente pratica aquilo e pronto. E muitas das vezes nós fazemos sem mesmo uma compreensão, mas a gente não analisa isso como um milagre. Gente, por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos conversando, nós estamos trocando ideias, nós estamos refletindo. Vocês estão me vendo. Eu tive oportunidade de ver o Milton, vi também o Maurício,
nas suas canções, inclusive parabéns, Maurício, pela a docilidade com que você traz as palavras, a canção fica realmente gostosa e a gente acaba sendo conduzido a um estado de êxtase. Mas eu consegui ver e ouvir o Maurício, vi o Milton, vocês eu não estou vendo, mas vocês estão me ouvindo. Gente, o que é isso? Isso é um avanço da tecnologia, é a ciência. E vocês já pararam para questionar se isso é um milagre ou se é algo que pode ser explicado? Ah, não, a origem é científica, a tecnologia. Então ninguém questiona. Agora, se fosse alguma coisa diferente, se fosse igual na época de Jesus, utilizado uma linguagem diferente, ou se Jesus utilizasse uma telepatia ou algo do gênero, nossa, isso foi um milagre. Como é que ele conseguiu? Como é que ele fez? Então a origem também interfere. E uma outra coisa dentro dessa própria origem que Kardec coloca e que a gente acha interessante para refletirmos é se, por exemplo, está envolvendo determinadas pessoas ou determinado grupo de pessoas, nossa, esse é um milagre divino. Mas se estiver acontecendo fora daquela crença ou daquela religião, isso é coisa do demônio, isso é coisa de Satanás. Ah, mas como assim? Por isso que Kardec, na sua perspicácia, ele sempre vai falar para nós, olha, gente, se isso aqui puder ser explicado de uma forma geral para todos os fenômenos, para todos os milagres, aí sim, opa, a gente está enxergando aqui uma lei divina e uma lei perfeita e imutável. Agora, se nós não pudermos explicar tudo, não, aqui é atribuída a Satanás. Não, agora aquela aparição ali, não, é de um santo, aquilo é coisa de Deus. Aquela outra aparição é coisa do demônio. Não tem como nós simplesmente cindirmos ou dividirmos, separarmos as coisas. Os fenômenos e os milagres devem ser explicados dentro de uma mesma ótica, sobre o mesmo prisma e, sobretudo, dentro de uma mesma lei. Então, a gente tem que eliminar este arquétipo ou este preconceito. É porque é científico, então é normal. Agora não, isso aqui é divino, isso aqui é fantástico, é sobrenatural. Isso aqui é coisa do demônio. Nossa, eu não quero nem ver, não quero nem estudar. Gente, nós já estamos num estágio mais avançado da humanidade. Eu me recordo de algumas palestras de Anete Guimarães, quando ela vai falar e explicar sobre o surgimento, ou pelo menos o avanço da própria medicina. E ela conta sobre as bruxas de Salem, por exemplo, e que determinadas coisas que elas faziam, e às vezes nada mais era do que manipular alguns elementos da própria natureza para fazer um remédio, um medicamento. E ali dava para a pessoa curava. Mas você fez, você não podia ter feito, você é uma bruxa, você é uma feiticeira. E as pessoas iam para a fogueira. Mas por quê? Porque não, naquela época ninguém poderia fazer nada diferente. Era a ignorância, o Kardec chamou muita atenção para isso. A ignorância, infelizmente, fez com que o número de milagres aumentasse no mundo. E porque era a vez de uma pessoa, ela é uma bruxa, é uma feiticeira, naquele período das pestes, até a igreja, ela condenava as pessoas que queriam parar para poder estudar sobre aqueles fenômenos para tentar encontrar uma cura. A igreja dizia, não, isso aqui é coisa de Deus, essa peste é coisa divina, não encoste. E aí com isso ia morrendo pessoas. A sorte que a gente teve alguns que, vencendo este preconceito, pararam para poder estudar determinadas pestes e ali descobriram curas, descobriram vacinas, descobriram formas de modificar, formas de alterar aquele estado. E isso é o quê? É a própria ciência. E como é que nós fugimos dessa ciência? Dessa ignorância. Nós fugimos dessa ignorância com a verdade. Nós fugimos da ignorância com o surgimento e o avanço da própria ciência. Na época de Jesus era mais complicado. Por quê? Porque na época de Jesus, os sacerdotes ainda dominavam, os arquétipos, de novo, tomando conta e conduzindo a criatura humana. Os sacerdotes dominavam tanto a parte administrativa quanto a parte judiciária e a parte legal, legislativa da sociedade. Então, eles dominavam tudo. E era a palavra deles que valia naquela época. Então, não tinha como. Peraí, isso aqui está errado. Isso aqui é descumprir as leis de Deus. Só porque Jesus curou do dia de sábado? Qual que é o problema? O que é melhor para a criatura? É a sua saúde? A sua conexão com Deus? Ou ter sido feito no sábado, no domingo, na segunda ou na terça? De novo, os arquétipos ou os preconceitos. Mas como nós estamos dizendo, a ciência surgiu exatamente para trazer e nos revelar um pouco dessa verdade.
Daí, interessante as questões, por exemplo, 19 e 20, lá do Livro dos Espíritos, quando Kardec vai perguntar para a espiritualidade sobre essa questão dos mistérios que nos envolve, onde nós podemos encontrar, inclusive, aí os próprios milagres. E eles vão dizer que, sim, a ciência vai nos ajudar a vencer e superar muito dessa nossa ignorância. E ele vai dizer na questão 20 também que, não somente isso, mas a revelação. Deus permite que determinadas coisas sejam reveladas à humanidade para que ela possa sair dessa própria ignorância. E aí a gente vai encontrar qual que é, talvez, a palavra-chave da doutrina espírita. É a verdade. Qual foi o título dado ao espírito que comandou as hostes espirituais na época da codificação? Espírito de verdade. Exatamente procurando nos trazer a verdade, depois que a ciência conseguiu conquistar o seu espaço. E antes mesmo que a ciência conquistasse seu espaço e cindisse, ou pelo menos separasse definitivamente a criatura da sua religiosidade, já surge a doutrina espírita exatamente para poder, vamos manter essa união. Não é para separar, a ciência veio para ajudar, a ciência veio para explicar ou para explicitar determinadas coisas. Daí, alguns conceitos que nós falamos, como eu disse pouco mais atrás, linhas atrás, sobre básicos, podemos assim dizer, sobre nós que nós, infelizmente, não conseguimos captar e entender. Ou melhor, não compreendemos. Um deles é a palavra espírito. Nós sabemos o que é espírito? A essência do espírito, a espiritualidade falou para nós, a gente ainda está longe de saber e de descobrir. Mas nós sabemos que o espírito existe, que o espírito é imortal. Mas eu pergunto a cada um de vocês que estão refletindo comigo nesse instante, gente, nós valoramos mais o espírito ou a matéria? Eu gosto sempre de colocar essa frase. Você, na sua vida, diz com muita tranquilidade, sobretudo quando você vai levantar e vai se preparar para viver o seu dia. Você diz para você mesmo, eu sou um espírito que possui um corpo, ou eu sou um corpo que tem um espírito? Vamos cuidar da nossa vida material, o espírito fica de lado. Eu gosto até de fazer uma pequena brincadeira, exatamente por quê? Porque a gente pensa tão materialmente que a gente chega, inclusive, a dizer, sobretudo à noite, quando nós vamos dormir, a gente fala assim, muitas pessoas falam, né? Eu vou fazer uma oração para que Deus leve o meu espírito para um bom lugar. Gente, quem está falando é o espírito ou é a matéria? Você é o espírito. Veja, são conceitos básicos para nós entendermos tudo isso que Kardec quer nos colocar. Eu não vou aprofundar nisso porque o objetivo nosso não é esse, mas é apenas para falar para vocês que se nós não compreendemos esses conceitos básicos, a gente vai ter dificuldade de entender a questão do milagre, se eles existem ou não. Kardec vai trazer muitos assuntos, muitas informações em toda a sua obra, em especial na própria Revista Espírita, sobre o fluido cósmico ou fluido universal. Ele é a base de toda a matéria que existe e, é claro, das próprias explicações dos fenômenos. Os fenômenos espíritas, a gente vai explicar, sobretudo, pela atuação do perispírito. O que é o perispírito? É um corpo espiritual formado deste fluido universal, ou é uma adaptação do fluido universal adequado ao nosso globo, adequado ao nosso planeta. Por isso, nós não podemos, com o perispírito daqui, querer viver em outro planeta, tá? Mas o perispírito é a chave para a explicação de muitos fenômenos espíritas. Mas por quê? Porque ele vem exatamente desse próprio fluido universal. Ou seja, tudo vai girar ao redor do fluido universal. Por isso, Kardec vai trabalhar bastante neste capítulo sobre os fluidos. O capítulo 14, para a gente conseguir entender e assimilar algumas informações que poderíamos dizer básicas para tudo isso. Mas, de novo, Deus vai derrogar as suas próprias leis? Com certeza, não. Com certeza, essa é uma das verdades que nós precisamos encontrar. Essa é uma das verdades que nós precisamos compreender.
E foi isso que Kardec veio falar lá para nós. Por exemplo, lá na questão 628 do Livro dos Espíritos. Porque pergunta para ela, para a espiritualidade, por que a verdade não foi sempre colocada ao alcance de todo mundo? Aí a resposta, fantástica. Porque é preciso que cada coisa venha sempre ao seu tempo. E a verdade, segundo a espiritualidade, ela é como uma luz. E a luz, gente, a gente precisa se habituar a ela pouco a pouco. Ou de outra forma, ela vai nos deslumbrar. Ou seja, ela vai ofuscar, ela vai provocar uma perturbação em nós. Saia do escuro, fica um tempo no escuro e depois vá para a luz para você ver se você não tem que abrir os olhos bem devagar para você ir se adaptando à verdade. Isso é que a espiritualidade responde para Kardec lá nessa questão 628 do Livro dos Espíritos. Porque a gente já quer saber a verdade. Ah, milagre existe. Eu já quero, inclusive, entrar lá e saber como que as coisas é. Não, mas tem um processo de compreensão. E para isso, eu incito vocês a procurar lá na Revista Espírita, de maio de 1865, tem um texto do Espírito Pascal, que é intitulado exatamente A Verdade. E ele vai explicar, é um texto muito interessante, fantástico mesmo. E ele vai falar que a verdade é uma dessas abstrações para as quais o espírito tende, o espírito busca, e que ele vai incessantemente, só que jamais sem poder atingi-la. Claro, nós estamos falando de uma verdade completa, uma verdade absoluta. Mas aí ele diz que o ser humano ele precisa ser conduzido, ele precisa ser levado, ele precisa ser influenciado na busca da verdade para 3 pontos essenciais, que é a reflexão, que é o que nós estamos fazendo aqui nesse instante, refletindo, a própria inspiração. Por quê? Porque essa inspiração, que é a influência das informações que nós temos, então, ou seja, se eu estou aqui nessas reflexões influenciando vocês, se os espíritos anjos da guarda estão influenciando, se a espiritualidade, de uma forma geral, está nos inspirando, a gente tem que unir com as nossas reflexões para buscarmos essa verdade. E, enfim, uma outra causa para essa influência é a questão da revelação. Mas, é claro, a revelação, como a gente viu, ela tem que vir precedida da eliminação do preconceito. Somente assim nós vamos buscar a verdade. Não existe outra forma. E aí é o que Kardec fala, para fecharmos, por que não, esta parte inicial dessas características, que eu chamo de características gerais, que Kardec utilizou para nos explicar sobre os milagres. Ele diz o seguinte, quando nós conhecemos a causa, desaparece o maravilhoso, desaparece o sobrenatural, desaparece o milagre nesse sentido teológico. Olha para vocês verem que interessante. E é realmente assim, coisa simples. Como a gente citou, o exemplo da própria ciência. Quando você sabe que existe eletricidade ou esses fenômenos elétricos, isso não te surpreende mais. Aliás, você nem discute, você nem quer saber. Ah, é eletricidade, eu liguei na tomada, funcionou a TV. Aí eu liguei aqui o celular, que tem uma bateria e tal, e funcionou o celular. Pronto, não vou nem discutir. Eu não vou analisar se isso aqui é milagre ou não. Mas por quê? Porque eu conheço a causa. Tá? Então, isso é fantástico. E nessa introdução de Kardec, creio que a gente já vai caminhando para o fim das nossas próprias reflexões. Depois de analisar tudo isso, e aí passar a fazer uma análise sobre esse fluido universal, neste capítulo 14, aí a gente vai identificar. Porque, gente, o fluido cósmico, fluido universal, a própria palavra já diz, é algo fluido. Só que este fluido, dependendo exatamente da agregação das partículas, ele vai se transformar numa matéria, como é que nós podemos dizer, ponderável, ou seja, que você pode tocar, tangível, ou ela pode ainda continuar, de acordo com essa agregação das moléculas ou das partículas, ela pode continuar num estado etéreo, como acontece com o perispírito. Por isso até que a gente fala de se unir um corpo semimaterial, mas é só pela eterização, ou ponderabilidade destas partículas, que, de novo, é do mesmo princípio, do fluido universal. A gente, para citar um exemplo, para não ficar
assim, muito preocupados com essa parte científica, mas a gente vê a água. A água, você tem ela pelo menos em 3 estágios diferentes, de uma forma simples que todo mundo pode ver, pode identificar. E ela muda de um estado para outro. E nem por isso ela deixa de ser água. Então, se você tem o gelo, se você tem a água líquida, e aí de repente você começa a aquecer, ela começa a evaporar, você vê o vapor, aquilo ali é água. Só que é água que num estado diferente. Então, o fluido universal, ele é isso. Ele vai estar em diversos estados diferentes. E é isso que vai nos ajudar a entender todas essas passagens. Sobretudo, o próprio perispírito. A gente precisa assimilar isso. Depois, no capítulo seguinte, quando ele vai falar, a gente tem que abrir assim, a nossa memória de uma forma fantástica para os esclarecimentos quanto à natureza e à superioridade de Jesus. A gente está falando dos milagres, e é claro, em especial dos milagres do próprio Evangelho. Quem fez os milagres lá no Evangelho? Jesus. Quem era Jesus? O ser mais perfeito que pisou no nosso planeta. Está lá na questão 625 de O Livro dos Espíritos, que todo mundo sabe, de cor e salteado, sobretudo aqueles que são espíritas. Porque também é um ponto interessante, nessas nossas lives, abrindo um parênteses, sabemos de um enorme de pessoas que não são espíritas e que estão acompanhando essas reflexões. E isso é importante, é interessante, e que todos consigam entender e assimilar. Então, às vezes a gente vai falar aí alguns termos espírita, algumas questões, é porque existem ou estão nessas obras básicas, mas não se preocupem com isso. O principal é nós abrirmos a nossa mente nesse instante para essas informações e, sobretudo, para informações novas, para que a gente possa levar para um campo mais lógico, a fim de que nós consigamos entender e compreender tudo aquilo que está relacionado a esta ligação da criatura com o próprio Criador. Então, Jesus é este ser. Jesus é o governador espiritual do planeta. Por mais que algumas religiões entendam que ele é Deus, Jesus não poderia ser Deus. Deus tem um universo inteiro. Aliás, costuma-se dizer mais de um universo. A ciência já identificou, se não me engano, 11 universos diferentes, e todos eles infinitos. Olha que coisa fantástica. Jesus é o ser mais perfeito. Isso não retira esta sua superioridade. Muito pelo contrário. Ele, nós sabemos que é um dos responsáveis pela criação do nosso próprio planeta. Ele já era evoluído quando o nosso planeta foi criado. Isso há cerca de 4 bilhões e meio, 4 bilhões e 700 milhões de anos atrás. Então, a superioridade dele, o conhecimento que ele possuía, era algo fantástico. E este conhecimento permitia que ele agisse dentro das próprias leis divinas. Jesus falava muito do pecado. Tua fé te curou. Vá e não peques mais. Ou, teus pecados são perdoados. Gente, o que significa pecado? Pecado, principalmente naquela época, significa o quê? Sair fora da linha, sair fora do eixo, descumprir as leis, sobretudo divinas. Ora, se Jesus falava isso, ele poderia descumprir as próprias leis divinas? Se ele fizesse isso, ele estaria pecando. Tudo bem, vai chegar um ponto onde nós vamos descobrir que as leis que regem a ciência ou o mundo material também são leis divinas. Infelizmente, a gente ainda está um pouquinho distante dessa compreensão, mas a gente vai perceber isso. E a Gênese vai ensinar isso para nós. A espiritualidade, através da doutrina espírita, deixa isso muito claro para nós. Então, Jesus, nessa sua superioridade, ele não poderia derrogar essas leis divinas. Então, ele trabalhava em todas as suas curas, em todos esses processos, em todos esses ditos milagres, com conhecimento. E como ele tinha conhecimento, sumia para ele o sobrenatural. Sobrenatural era para nós que não conseguíamos entender, e ainda não entendemos. Mas Jesus conhecia a constituição do corpo espiritual. Jesus conhecia a mente das pessoas. Jesus conhecia o seu próprio passado. E Jesus sabia como manipular este fluido universal para proporcionar às criaturas uma cura.
A gente, repito, não vai adentrar nesses aspectos, nós não vamos adentrar nessas curas especificamente. O meu tempo já até venceu, já vou partindo aqui para a conclusão. Logo, logo já chamo o Milton aqui para a nossa conversa, para a nossa despedida, mas estudando cada uma delas, nós podemos perceber como que Jesus trabalhava com essa questão da manipulação dos fluidos, como a gente faz hoje, através de um passe espiritual. Ah, levei fulano para benzer, ou apliquei um passe. Aquela atuação curadora dessas energias ou desses fluidos, nada mais é do que a manipulação do fluido universal, que Jesus fazia de uma forma fantástica e perfeita. Então, precisamos entender, a ciência hoje, a medicina faz isso. Quando ela está lá cuidando do seu corpo e trocando ali algumas células por algumas outras partes, ainda que sejam mais de origem material, ela está fazendo o quê? Manipulando o fluido universal e substituindo uma célula doente por um órgão novo, um órgão são. Nada mais do que isso, conhecimento e manipulação deste fluido universal. Então, gente, fechando aqui o nosso raciocínio, sim, tinha muitas coisas que a gente poderia falar, preparei até alguma coisa relacionada a cada uma dessas curas, mas repito, o nosso tempo realmente é curto, mas eu espero e creio que, fazendo essa reflexão e essa análise em cima do próprio título, para que agora chegasse ao final, vocês também fizessem essa pergunta, que é o tema da nossa exposição. Milagres existem? E para isso, vocês vão também responder para vocês mesmos. Como eu entendo milagre? O que eu acho que é milagre? Como eu conceituo milagre? Do ponto de vista teológico? Da suspensão ou derrogação das leis divinas? Ou eu entendo como aquilo que é algo maravilhoso, fantástico? Porque todos os dias nós somos contemplados com coisas maravilhosas e fantásticas. O sol nasce para nós todos os dias. Ele tem um período que ele caminha conosco, iluminando a nossa trajetória. Chega num determinado momento, ele se põe. Isso não é maravilhoso? Eu acordo cedo e respiro. Eu ainda tenho vitalidade do meu corpo físico. Se eu tenho essa vitalidade, isso não é algo maravilhoso e fantástico? Vocês já pararam para contar quantas vezes vocês são obrigados a respirar por dia? Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Os espíritos que nos acompanham do mesmo jeito, achavam que a vida terminava com o túmulo, e aí perceberam que não. Estão hoje revestidos de um corpo espiritual. Isso não é algo maravilhoso e fantástico? Você poder continuar e, sobretudo, corrigir os seus próprios erros? Isso sim, do ponto de vista do admirável, do fantástico e da sabedoria divina, com certeza é um milagre. E aí, vocês mesmos respondem: milagres existem mesmo? Muita paz a todos vocês. Muito obrigado por essa oportunidade que nós tivemos de conversar, de refletir. E espero que tenha auxiliado a todos vocês nessa manhã a refletir também, assim como nós fizemos com o próprio Kardec e com a espiritualidade, em cima desse tema tão maravilhoso e realmente fantástico. Muito obrigado, Milton, por essa oportunidade e que tenha tudo corrido da forma como estávamos realmente programando, inclusive com a própria internet. Obrigado, Edson. Mais uma vez mesmo, nossa gratidão. Excelente explanação. Aprendemos bastante e percebemos que ainda temos que estudar bastante, né? Mas correu tudo bem, sim. Graças a Deus, depois que restabelecemos aqui, foi tudo em ordem. Tenho certeza que o pessoal também conseguiu te ouvir bem. Foi tudo certo. Mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. E depois que esse momento de isolamento social passar, teremos o prazer em recebê-lo aqui pessoalmente em Matão. O prazer será todo meu. Um abraço, obrigado a todos vocês também que nos acompanharam pelo Facebook, pelo YouTube. A gente lembra que aqui na página do Centro Espírita Nosso Lar de Matão, nós temos as transmissões às quintas-feiras às 19 horas, aos sábados às 8 da noite, que seria a palestra realizada lá na comunidade Espírita Caibar Schutel. Também estamos fazendo a transmissão online. E no domingo pela manhã, às 9 da manhã, esperamos todos vocês então na quinta às 19. Vamos ficar agora com
com a última participação do nosso irmão Maurício, para fecharmos o nosso domingo com muita luz e pedindo proteção a Deus e que Jesus nos ilumine durante toda a próxima semana. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão. Ele manda que devemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares, e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão. Aos contritos, Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação.